Hoje vamos falar sobre um filme francês chamado Homens e Deuses, baseado em uma história real que aconteceu em 1996. Mas antes de começarmos a discutir um pouco sobre o mesmo, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Homens e Deuses lançou em 2010, mais ou menos, pessoal, se eu não me engano. E como eu disse pra vocês, é baseado em uma história real. É baseado na história dos 9 monges que foram assassinados na Argélia. Nós temos como um dos principais o personagem do Christian, em que nós vamos acompanhar ele e os outros monges que vivem em um vilarejo na Argélia. E existe um certo momento da história que esse filme ele é dividido em duas partes. E em um certo momento da história nós vemos um desastre acontecer e o governo entra solicitando que eles fossem embora de lá ou que aceitassem a ajuda do exército. Mas no final eles não aceitam e a partir desse momento é que existe um certo desentendimento entre os monges. Mas antes de eu começar a chegar nessa parte, pessoal, vamos com calma. O começo do filme é um tanto confuso. Eu acho que o melhor jeito de se explicar isso, não que seja, meu Deus, é um bicho de 7 cabeças e tudo, não. Mas é que ele mostra várias cenas assim, mas na questão de querer mostrar como era a vida desses monges antes de tudo o desastre. Era uma vida pacífica, eles atendiam os cidadãos que moravam naquele vilarejo e vendiam as coisas que eles plantavam, produziam dentro do monastério em uma feira. Então você acompanha a vida deles todo desse modo. Nathalie, então quer dizer que isso é um filme religioso? Você vai começar a falar de religião. Calma, gente, não vou falar de religião antes que vocês pensem nisso, comecem a discutir sobre isso. O filme, sim, é um filme religioso, tudo, mas a religião eu acho que é a última coisa que tem foco nesse filme. Ele, na verdade, tem um foco muito maior, mostrando como foi aquela vida deles no vilarejo e aquela, vamos dizer assim, igualdade que eles demonstram entre as duas religiões. E existem muitos momentos que eles demonstram isso. Nós acompanhamos em certos momentos os personagens, principalmente o Christian. Você vê que ele lê a Bíblia e depois lê alguma coisa que está no Alcorão. Então existe aquela questão de que existe sim igualdade em muitas coisas que está escrito no Alcorão, também está escrito na Bíblia, são muitas coisas parecidas. Então assim, não há uma discussão grande, na verdade, de religião nesse filme. Sim, é falado de religião, mas é muito mais do que isso. Nós vemos em alguns momentos como eles são tratados pelos moradores das vilas, eles são convidados a participar de um evento pelos moradores, porque eles têm um respeito muito grande pelos monges. Justamente quando eles foram morar lá, trouxeram uma base maior para o vilarejo. Ou outro momento em que o médico está atendendo uma mãe e filha e daí elas olham para os pés e elas estão sem sapatos. Aí o monge vai lá e resolve ajudar elas, consegue um sapato, tênis para cada uma delas. Então você vê como era essa vida pacífica deles, como tudo era antes de acontecer um desastre. Então é bastante interessante isso. Nós temos um outro momento, por exemplo, que é interessante, nessa questão de igualdade, vamos assim dizer, das religiões, em que o monastério é invadido por um grupo de homens que está realmente envolvido com essa questão do assassinato e eles dizem que precisam da ajuda do médico. Daí o Christian vai e se nega, fala que não, porque o médico era doente, não podia ficar saindo para ir em qualquer lugar. Aí eles pedem então que eles dessem os remédios. E o Christian fala que não pode dar os remédios justamente porque aqueles remédios é o que ajuda os moradores do vilarejo e ele não poderia fazer isso. Que ele tinha que pensar nas outras pessoas. Aí ele consegue convencendo esse líder do grupo, e daí quando ele tá indo embora, ele vira e fala assim que ele tem que ter compaixão principalmente por aquela questão do que era o dia do nascimento de Jesus Cristo, mas ele fala no nome
da língua muçulmana, que eu não me lembro, gente. Então é uma coisa assim bastante interessante, comovente, porque aquele homem se comove com isso, estende o braço, estende a mão, quer dizer, pra apertar a mão do Christian. Então você vê uma igualdade na religião naquele momento. Porém, como eu disse pra vocês, existe aquela questão de que o filme vai ser dividido em duas partes. O primeiro momento em que nós vemos aquela vida pacífica dos monges no vilarejo, e daí chegamos ao momento em que alguns moradores croatas são assassinados. Então as coisas começam a modificar quando tem esse assassinato desses trabalhadores croatas. Porque aí o governo entra e começa a falar que os monges deveriam começar a pensar em não ficar mais lá, porque o monastério ficava no meio daquele campo de guerra. Seria melhor ou eles voltarem para a França ou aceitar a ajuda do exército para proteger o monastério. E o Christian vira e fala que não, porque não era isso que... Primeiro, porque armas não eram aceitas naquele ambiente, e segundo, porque ficaria mal para os moradores. Os moradores se sentiriam ameaçados com isso. E no momento em que ele toma essa decisão, se tem uma quebra no monastério a partir daí, porque cada um começa a ter a sua discussão, que o Christian não deveria dizer isso, que ele deveria ter conversado com os outros monges. Então tem toda uma briga, porque ele, por mais que ele não foi exatamente, não era se fosse o líder, era a pessoa que eles achavam que seria mais sensata, acho que o melhor jeito de dizer, gente, é isso, para tomar decisões. Mas não significaria que ele tomaria todas as decisões sozinho, eles teriam que decidir em grupo. Então tem toda aquela discussão de que uns dizem que eles deveriam ter aceitado a ajuda do exército, outros dizem que eles deveriam ir embora. Começa a questionar aquela questão de ter uma prova de fé. O melhor jeito de dizer seria esse. O que eles fariam? Então tem todo um desentendimento. Existe um momento também no filme em que um vira e fala que gostou do sermão do que um outro monge diz, e o outro tira sarro, mas você entendeu alguma coisa? Você não entendeu nada. E você começa a ver aquele desequilíbrio que surgiu no monastério justamente por causa de uma guerra. Então tem todo esse impasse do filme em que nós saímos do momento da vida deles, que era uma vida pacífica, e vai pro momento em que começa a ficar tudo tumultuado, filme turbulento, aquela coisa, não de meu Deus, ação e tudo, mas aquela questão da vida deles virarem de cabeça para baixo. Uma coisa que eu gostei muito nesse filme, na verdade, são duas coisas. O primeiro, eu acho que a filmagem, assim, dá uma sensação de como se o filme fosse uma coisa bem antiga mesmo. Por mais que ele tenha sido feito em 2010, ele nos transmite aquela sensação de que, na verdade, ele foi gravado em 1996. Ele tem um ar de antigo. Então é uma coisa muito legal isso. E a segunda coisa que eu gostei muito, que é extremamente comovente neste filme, é uma cena que é mais o final do filme, eu posso dizer assim, que é bem, na verdade é bem no final, em que um dos monges, ele chega trazendo 2 garrafas de vinho, depois ele liga o rádio e tá tocando uma música de um balé clássico, que é do Lago do Cisne. Mas não é qualquer música do Lago do Cisne. A música que é tocada é o momento em que o cisne morre, é a morte do cisne. Então aquela música é maravilhosa naquela cena, gente, porque você não tem conversa, não existe uma comunicação, mas você entende o que está acontecendo, porque depois de um longo desentendimento entre eles, uma longa discussão do que eles fariam, eles finalmente decidem e aceitam o destino deles. Eles sabiam que iriam morrer. Então quando aquela música começa a tocar, é uma coisa magnífica. Aí a câmera vai se focando no rosto de cada um, e um momento você vê, eles estão felizes, e daí de repente, vamos assim dizer, você vê a tristeza neles. Porque, querendo ou não, é uma coisa triste. Eles sabiam que iriam morrer se eles ficassem lá, mas é tão bela aquela cena que ela é uma coisa bastante comovente. Você se comove com aquilo, sem nenhuma conversa, sem nenhuma comunicação, somente com a cena, com aquela música, somente com aquela música da morte do cisne. Então, apesar de ser um filme religioso, gente, de religião é muito pouco discutido. Não tô dizendo que tem assim, não tem. Tem umas coisas de religião? Claro que tem. Mas é algo bem pequeno. É algo que realmente te comove. Que parece no começo que, meu Deus, é um filme que vai ser realmente bem parado. É parado, mas ele te comove. Com cada detalhe
que é trabalhado principalmente com o momento da música, que é a cena mais comovente do filme, no meu ponto de vista. Então, vale a pena assistir para você ter, assim, é uma questão que você vai ter que um pouco se focar um pouco mais, raciocinar um pouco mais, para poder entender o que está acontecendo realmente no filme, mas que te traz uma lição de moral muito grande, que você literalmente vai levar pra vida toda. É isso que eu posso dizer desse filme do Homens e Deuses. E é uma coisa muito interessante também, porque esse filme ganhou vários prêmios, e um dos prêmios que ele ganhou é no Festival de Cannes. Então, assim, é uma coisa maravilhosa mesmo. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Homens e Deuses, o que você achou? Qual que é a cena que mais te comoveu? Qual que é a parte que você mais achou fantástico? Deixando claro, gente, que eu não quero a questão aqui de discussão de religião. É somente a questão de discussão do filme, o seu ponto de vista. Porque religião, cada um tem a sua. Comenta aqui embaixo ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!